estamos de volta. Olá, Lucimar, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. E vocês aí do outro lado, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Caminhos da Fé. Isso, pelo nosso canal do YouTube, Web TV de Ponta, e no Facebook, canal Valdemar Maciel. Vocês que estão nos acompanhando, que fizeram a inscrição no canal, que aí quando a gente vai chegar, eles já avisam, a Olga e a Lucimar estão aí na área, né? É isso mesmo. Então, nós vamos começar o nosso programa, como sempre, né? A gente sabe que a gente não faz nada sem a oração. Isso. Então, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus toda a unção para que seja feito aqui, neste programa, a vontade do Senhor. Pedir que eu e Lucimar possamos falar conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e que pedir também para vocês que estão aí nos assistindo, também que estejam com os corações abertos para receber aquilo que a gente vai partilhar com vocês. Então vamos começar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é a nossa primeira intercessora, aquela que intercedeu, né, para acontecer o primeiro milagre de Jesus. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes da gente começar a falar do nosso tema, vamos lembrar para vocês que estão nos assistindo, para dar um likezinho no vídeo nosso, né? Dizendo se vocês gostaram, né? Fazer os comentários, fazer inscrição no canal, para a gente poder estar assim mais perto, estar ouvindo o que vocês estão achando do programa, fazer seus também compartilhar nossos Isso. programas com as pessoas que vocês gostariam que também pudessem participar, né? Assistir, né? Participar, mandar mensagem. Acho que vai ser interessante a pessoa ouvir, né? Então vocês vão naquela setinha do compartilhar lá e manda para a pessoa. Pode mandar no Zap, né? Tudo. Com certeza, a gente vai ficar muito feliz. Bom, então qual é o tema nosso de hoje? Gente, o tema nosso, a gente fala tanto desse livrinho aqui, e todos os programas, não é, Lucimar? A gente mostra, fala que a gente pesquisa, né, tanto nele como, claro, principalmente na Palavra de Deus, que aqui também ele cita, né, a Palavra de Deus, né, e também textos de TVs católicas, programas católicos. Então hoje a gente vai falar sobre este livro, vamos refletir um pouco, orientar a vocês, né, a usarem, a ver sobre este livro, como que ele surgiu, né, qual foi o Papa da época, quando foi publicado. Isso. Então nós vamos falar um pouquinho, né, e quem quiser aprofundar pode ler no próprio livro, né, do que é o Catecismo, que é o nosso tema de hoje, sobre ele, porque ele fala sobre ele. Ele fala sobre ele. Então vamos iniciar desta forma, vamos pegá-lo, aqueles que têm, quem não tem, pode adquiri-lo em qualquer livraria, boa livraria, ou livrarias católicas. Ou pela internet.
internet ou também, pela... né? Tem É, gente que gosta de comprar as coisas pela sim, internet. é só vocês colocarem lá na pesquisa, né, Catecismo da Igreja Católica, vocês vão encontrar vários Isso. locais que vocês podem comprar Você pela recebe em internet. casa e já começa a No folhear. conforto da sua casa. Isso. Mas tem também nas livrarias católicas, tá bom? Aqui na nossa cidade a gente encontra nas livrarias católicas. É. Então nós vamos iniciar bem no comecinho mesmo, onde fala sobre ele, no início, né? Ó, Catecismo da Igreja Católica, na primeira página já tem aqui. Aqui no caso desse meu, fala que é edição típica vaticana. O meu é das edições Loyola. Então vamos lá. No parágrafo 12, página 15, nós vamos iniciar sobre o catecismo. Então, página 15, parágrafo 12. Amém? Amém. Então vamos lá. Parágrafo 12. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese. Em primeiro lugar, ao bispo, né, como doutores da fé e pastores da igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento de seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. Então, a gente sabe que a nossa igreja tem uma hierarquia. Então, aqui nessa parte, está falando a quem se destina este livrinho, né? Este livrão, que ele é bem grosso, né? Então, em primeiro lugar, lógico, né? No caso, nós, na diocese, é o nosso bispo. Então, se destina a ele, né? Que é o pastor da nossa igreja. E ele também vai passando, orientando os presbíteros, né? Que são os padres, né? Os catequistas, que são aqueles que ensinam a nossa doutrina para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, mas é também para nós cristãos, né, que não somos nem bispo, nem presbítero, nem catequista, né, mas nós somos cristãos, leigos da Igreja Católica, que também temos, né, que interessar para conhecer esse livro, que ele vai ser útil para tirar as nossas dúvidas, como nós já falamos em vários programas, que todos os temas que você imaginar, que você tiver dúvida sobre a nossa igreja, você acha aqui no Catecismo da Igreja Católica. Tá bom? Bom, então vamos aqui continuando, né? No catecismo aqui fala antecedentes do catecismo. Tá na página 15, no parágrafo 10. Nos anteriores aí, um pouquinho. Diante disto, não estranha que, no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado a atenção. Dão testemunho desse fato o Diretório-Geral da Catequese de 1971, a sessão dos Sínodos dos Bispos, dedicadas à evangelização, 1974, e a catequese, 1977. As exortações apostólicas correspondentes, o documento Evangelii Nuntiandi, 1975, e Catechesi Tradendae, de 1979. A sessão ordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu: seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, seja sobre a fé, seja sobre a moral. O Santo Padre João Paulo II endossou este desideratum expresso pelo Sínodo dos Bispos, reconhecendo que esse desejo corresponde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Ele envidou todos os esforços em prol da realização desse desideratum
dos padres do sínodo. Então isso aqui é mais ou menos como se fosse um resumo, assim, como é que se chegou no catecismo, né? Houve vários encontros, porque às vezes a gente está na igreja e a gente não sabe o quanto a cúpula da igreja, seja a CNBB, bispos ou cardeais, né, igual tem lá em Roma, eles se reúnem muito para discutir. À medida que o mundo está evoluindo, está mudando, havendo transformações, eles se reúnem para poder se situar, como eles devem fazer. Então começou a ter vários, eu falei de 1971, 79 e tudo, e nisso eles foram colocando ideias de questão de fé e de moral. Só que ficou assim meio solto. Aí se tomou essa decisão, já no papado do João Paulo, né, que hoje é o santo, né? São João Paulo II, para que se criasse um documento só que falasse da fé e da moral. Tanto é que quem comprar, isso aqui eu acho muito interessante, dá uma olhada depois lá no finalzinho no índice, fala de tudo quanto é assunto, tudo que você pensar. O que a igreja pensa sobre isso? Está lá escrito, você olha, vai lá e procura o texto de respeito. Então, assim, a nossa igreja é uma igreja que estuda muito, que escreve muito. Então, a gente fala, mas a gente não sabe nada da igreja. É só procurar o documento da igreja, que tem muito, mas é muito documento mesmo, sabe? Então, para a gente saber. Né? Certo. Aí vamos ver que o catecismo é uma exposição orgânica de toda a fé. Isso está no parágrafo 18, na página 17. Então, indicações práticas para o uso deste catecismo. Este catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Por isso, é preciso lê-lo como uma unidade. Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como o índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema com o conjunto da fé. Então, gente, aqui fala que tem numerosas citações, né? Por exemplo, a gente lê, aí tem os números, né, em cima de algumas frases, e lá embaixo tem alguma coisa de onde foi tirada essa frase, qual foi o santo, qual foi o doutor da igreja, o papa. Então tem essas referências. E lá no final tem o índice, como o Lucimar falou, em ordem alfabética. Então no finalzinho tem o índice, que fala lá no parágrafo 12, índice analítico. Isso. Então tem um índice analítico, começando pela letra A, né, em ordem alfabética. Então, não é assim, você pega o catecismo, às vezes você acha até que vai ser difícil manuseá-lo. Mas a gente tem que ter, né, experiência, a gente tem que conhecer, né? Querer conhecer, porque se você não conhece, é lógico que você vai achar difícil, né? Como é que a gente ama a nossa fé se a gente não conhece nada, né? E também o uso do catecismo. Se você não for lá usar, lógico que você não vai aprender, né? Então, mas aqui a gente tá dando essas dicas. Tem o índice em ordem alfabética. Por exemplo, quando eu comprei o catecismo, ninguém me ensinou isso. Eu fui descobrindo, mexendo nele, entendeu? Aí no começo eu achei complicado, mas aí eu fui entendendo. Principalmente depois que a gente começou a fazer esse programa, Lucimar. Muito, né? Aí eu comecei a ver, né? Que tinha esses temas, né? Tudo da igreja, os conteúdos, tudo da nossa fé, né? Então tem esse índice analítico e em ordem alfabética, que fica lá no finalzinho do texto, do livro. Isso. Bom, então continuando, nós temos a estrutura do catecismo, que quando ele foi montado, ele foi criado em cima de uma estrutura, né? Então a estrutura do catecismo nós vamos ver no parágrafo 13, na página 16, que diz o seguinte: a estrutura deste catecismo. O projeto desse catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé,
a vida da fé, que é os mandamentos, e a oração do crente, que é o nosso Pai Nosso. Então são esses três, a profissão da fé, os sacramentos de fé, a vida da fé e a oração na vida da fé. Que é dividido nessas 4 partes, Isso, né? nessas 4 São divididas nessas 4 partes que ela citou. Então, vamos ver as finalidades e fontes principais do catecismo. Está no parágrafo 11, página 15. Então, as finalidades e fontes principais do catecismo. O objetivo e os destinatários deste catecismo. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que são elaborados nos diversos países. Então, por exemplo, essa frase que eu li, gente, que eu falei anteriormente, onde eu li o finalzinho aí, como um ponto de referência que eles destinam-se, né, para os catecismos ou compêndios que são elaborados em diversos países. Aí tem um número 8 bem pequenininho. Aí lá embaixo, na nota de rodapé, está escrito que esse número 8, essa citação, aconteceu no Sínodo dos Bispos de 1985, relatório final, segundo BA4. Então, tem essas citações, né? Aí que, por exemplo, se a gente quiser se aprofundar, vai lá e procura isso aí, né? Porque esses documentos tudinho que você tem acesso, inclusive com a internet, a gente às vezes vê tanta besteira na internet, fica perdendo tanto tempo, né? Se você colocar lá, documento da igreja, igual que ela citou aqui, né? Os documentos da igreja, você coloca lá, vai aparecer ali na íntegra para você poder ler. Sim, não é documento sim. que você não tem acesso, qualquer um tem acesso, né? De conhecimento. E outra coisa que fala que ele foi... de onde que ele foi criado, né? Aí fala assim, sobre a moral. Então, a igreja, ela não é só aquilo que tenha as suas regras, mas ela também está falando da moral, porque não adianta você ser cristão e não ter moral. Achar que pode viver de qualquer jeito. Né? Viver de qualquer jeito. Então, a igreja é a favor das coisas assim, que é certa, né, para o ser humano ter dignidade, né, viver bem. Então também vem essa parte da moral. E também as fontes que eles usaram para escrever esse catecismo. Olha só, vou falar novamente. Sagrada Escritura, que lógico que é a principal, né, a Sagrada Escritura. Os Santos Padres, que foram, né, os papas, né, da igreja. A liturgia e o magistério da igreja. Então, gente, tem gente que fala assim, mas é coisa inventada pela igreja, aí fala da tradição da igreja, mas até na nossa vida, no dia a dia, né, por exemplo, quantas coisas a gente aprendeu por causa da tradição da nossa família. Então, é muito importante isso, a gente tem que valorizar, é muito importante e é válido, né, Cimar? E outra coisa, permanece há muitos e muitos séculos. Sim, e tem que permanecer. Justamente, por quê? Porque ela se baseia na Sagrada Escritura. Não é porque um Papa resolve da cabeça dele fazer alguma coisa. Tudo é por da Sagrada Escritura e inspiração do Espírito Santo. Então tem que respeitar. Que vem escrito e a gente não sei como é que a igreja pensa sobre esse assunto. Se você for no índice, você vê tanto assunto interessante. Fala de sofrimento, fala de adultério, fala de temperança, fala de viúva, fala de tanto assunto, você não tem noção. Então, se você pegar, comprar ele e for olhar, é muita coisa. Se você pegar para ler, você passa a ter um conhecimento muito grande. Né? E não só das coisas da igreja, mas de um modo geral, sobre a moral, como falou aqui, ó, as fontes. Ele é um livro
porque tem muitos anos que ele foi criado, mas ele tem tantos temas atualíssimos, sabe? Muito, muito atual. Vocês sabem, né? Quantas vezes, todos os temas que a gente trabalha aqui, a gente procura colocar na realidade, né? E a gente pega daqui. E da palavra de Deus, que também é atualíssima, justamente, né? Muito atual. Por isso é que é tão importante. Eu falo para vocês, tem muito católico que não sabe que existe o catecismo. Infelizmente, né? Infelizmente. Já tem 2 anos, nós vem falando de catecismo, né? As pessoas às vezes agora estão tomando conhecimento, mas nós temos que ter o nosso catecismo. Mas é sempre assim, a gente tem que divulgar. Tem que falar. Né? Nós também, muitas coisas a gente não sabia, que não era divulgado na igreja, e hoje a gente sabe que a gente poderia já ter esse conhecimento há muito tempo, né, Lucimar? Mas tudo tem sua hora. Não, nada tá tarde não, tá na hora. Tá na hora. Bom, nós estamos pegando um texto aqui da Comunidade Católica Arca da Aliança. Esses documentos geralmente é tudo, esses textos são tudo da Canção Nova, né? Muito rico, né, a Canção Nova. Onde diz o seguinte: o que é o catecismo da Igreja Católica? Vamos analisar um pouquinho. O catecismo é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, que eu e Olga comentamos. O Beato João Paulo II promulgou no dia 11 de outubro de 1992 o Catecismo da Igreja Católica. Em 25 de janeiro de 1985, o Papa João Paulo II convocou uma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos para tratar dos frutos do Concílio Vaticano II na vida da Igreja. Muitos bispos manifestaram o desejo da promulgação de um novo catecismo. Lembra o Papa João Paulo II que o Catecismo da Igreja Católica é um fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 1986, ele falando, né, o Papa, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo, que foi o Papa Bento XVI. Né? Isso aqui ela está falando quando o Papa, né, ainda não era o santo, que é só depois que ele morreu, né? Que... Bem naquela antes, né? Uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão no seu trabalho. Então, por aí vocês tiram como... às vezes a gente lê um documento da igreja, a gente às vezes não tem noção, mas são pessoas eruditas, pessoas que vivem para estudar. Porque um padre, para ser formado, ele fica 7 anos estudando. 7 anos, você vê que é 7 anos. É um curso de medicina, né, Olga? Estudando os documentos e tudo, para depois ele sair para fazer o trabalho dele de sacerdócio. Então, os bispos, os cardeais, eles também vivem muito por conta de estudar. Quando eles se reúnem, eles levam o conhecimento que eles têm, os documentos que eles têm que estudar, e claro, também sempre pedindo a oração, que é fundamental. Isso, para a criação desses documentos. Então, não é ao acaso. O Catecismo da Igreja Católica foi dividido em 4 partes, nós falamos sobre isso um pouquinho, vamos falar mais, que estão ligadas entre si. Na primeira parte é tratado o mistério cristão, que é o objeto da fé, com a profissão da fé. Na segunda parte é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos o que professamos com a celebração do mistério cristão. Na terceira parte está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir cristão com a vida em Cristo. Por último, na quarta parte, fundada a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, que constitui o objeto da nossa súplica, do nosso louvor e da nossa intercessão. Ou seja, o que de mais precisamos para o seguimento do Senhor, a oração cristã, que deve ser o alimento da nossa vida espiritual. Então, é igual a gente tinha comentado, né, dessa divisão do catecismo. Então, se a gente fizer a leitura de todo ele, a gente vai ter conhecimento de todas essas partes. Então, foi feito um trabalho assim, com muito cuidado, com essa divisão, foi misturando as coisas, misturando assunto. Então, cada uma parte tem o seu significado. Então, é um documento muito rico.
Continuando o texto, ensina o Papa João Paulo II que a liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra o seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da Igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, essa está morta, que é uma citação, né, da carta a São Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 16, e não pode dar frutos de vida eterna. Então a oração, né, sem a ação, sem você praticar a caridade, ela é morta, né, não tem jeito. Por isso, em 11 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, promulgou e publicou o Catecismo da Igreja Católica. Então, 11 de outubro de 1992, redigido depois do Concílio Vaticano II. Este catecismo, transcorridos os 30 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, é apresentado como o coroamento das deliberações deste. Todos nós, por ocasião do Ano da Fé, agora sendo encerrado pelo Papa Francisco, que foi na época desse texto, sabemos da importância de reler, estudar e aprofundar o Catecismo da Igreja Católica. Ele contém o compêndio das verdades da fé católica. E segundo o Papa João Paulo II, a catequese encontrará nessa genuína e sistemática apresentação da fé e da doutrina católica uma via plenamente segura para apresentar um renovado impulso ao homem de hoje, a mensagem cristã em todas e em cada uma de suas partes. Deste texto, cada agente de catequese poderá receber uma válida ajuda para mediar no local o único e perene depósito da fé, procurando conjugar contemporaneamente com a ajuda do Espírito Santo a maravilhosa unidade do mistério cristão, com a multiplicidade das exigências e das situações dos destinatários do seu anúncio. A inteira atividade catequética poderá conhecer um novo e difundido impulso junto do povo de Deus, se souber usar e valorizar de maneira adequada este catecismo pós-conciliar. Então são as palavras do Papa na época, né? A importância deste documento. Se você realmente usá-lo, né? Como fala aqui, ó, tem que ter a unção do Espírito Santo, tem que ter oração, tem que ter a pesquisa. E principalmente, né, as pessoas, como nós falamos no começo, o bispo, os presbíteros, os catequistas, são pessoas assim que não deve deixar de usar esse livro, né? Quando for planejar, por exemplo, os presbíteros, planejar suas homilias, porque apesar deles, como o Lucimar falou, estudam muitos anos para se prepararem, mas eles também se preparam a homilia deles, não é? Eu vou celebrar a missa, aí ele chega lá, pega o evangelho na hora e lê, e não prepara. Não, eles preparam. Os padres, eles preparam cada homilia que eles fazem nas celebrações eucarísticas. Não é assim, não. Por quê? Eles têm o conhecimento, mas tem que ter também a unção do Espírito Santo. Porque se não tiver pedindo, ela falou, a unção do Espírito Santo, conhecimento aí, começa a falar coisa que não deve. Né? Então tudo isso tem que ser, muito sério. Você vai falar para a comunidade. Sim, né? é muito sério mesmo. Olha, é uma coisa assim, uma responsabilidade muito grande. É porque Deus também está de olho, né? O que você vai abrir a boca para falar, né? Então... É verdade. Então, cada pessoa que é envolvida numa catequese, numa palestra, numa evangelização, ela tem que ter esse cuidado, né? De primeiro pedir a unção do Espírito Santo para poder planejar, para poder falar, né? E outra coisa, gente, o evangelho, às vezes você lê ele hoje, aquilo ali para você traz uma mensagem. Amanhã ou daqui a um mês
já é outra inspiração. Então, por isso que tem que ser preparado. Justamente. Tá bom? Bom, gente, vamos dar um pequeno intervalo, né? Só para você beber uma água, nós também. E daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar com esse assunto tão interessante, né? É isso mesmo. Vamos ouvir uma música e daqui a pouco a gente retorna. Senhor, vem me conduzir, vem me fazer sentir o teu amor fiel. Senhor, vem me conduzir, fazer-me te seguir pra terra de Israel. Vem tocar meu coração, segura minha mão, não me deixe cair. Vem tocar meu coração, segura minha mão, não temas, estou aqui. Senhor, vem me conduzir, vem me fazer sentir o teu amor fiel. Senhor, vem me conduzir, fazer-me te seguir pra terra de Israel. Vem tocar meu coração, segura minha mão, não me deixe cair. Vem tocar meu coração, segura minha mão, não temas, estou aqui. Segura minha mão, não me deixe cair. Vem tocar meu coração, segura minha mão, não temas, estou aqui. Vem tocar meu coração, segura minha mão, não temas, estou aqui, por teu amor fiel, pra terra de Israel. Vou. Estamos de volta, a nossa música foi bem curtinha, então estamos de volta para falar sobre o catecismo, né? Sim, com certeza. Vamos continuar. Vamos continuar. O catecismo é uma exposição da fé da igreja. Só aqui, a telinha aqui. O catecismo é uma exposição da fé da igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da igreja. O catecismo é, sobretudo, um instrumento válido e legítimo da comunhão eclesial e serve como uma norma segura para o ensino da fé, do qual todos os batizados são convocados a transmitir às novas gerações. Quer dizer, então, que o catecismo ele ensina para a pessoa, e a pessoa com conhecimento, ele vai passar para as novas gerações, para os filhos, para os netos, né? E o interessante é que o catecismo ele é um só no mundo. Ele não tem um catecismo no Brasil, um catecismo na África, um catecismo nos Estados Unidos. Ele é um catecismo só. Então, o que é falado de um determinado assunto aqui, é falado no mundo todo. Né? É a unidade da Igreja Católica, né?
É igual a missa, né? É igual em todo lugar, né? Isso, é a mesma coisa. O ritual. A divulgação do catecismo da Igreja Católica foi um trabalho importante do cardeal Eugênio de Araújo Salles, que durante anos comentou pelas ondas da Rádio Catedral. Além das atualizações por meio de seus artigos semanais, né? Esse é um cardeal que ele é conhecido nacionalmente, né? Pela importância dele. Então, quer dizer, quando o catecismo surgiu, ele foi para a rádio para poder falar sobre ele, né? Para mostrar para as pessoas. O catecismo é o texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. Por isso é oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Está aqui em João 8, versículo 32. Né? Esse texto que a gente leu é um texto lá foi escrito pelo Dom Orani João Tempesta, né? Dom Orani João Tempesta, que é a fonte lá, a Canção Nova. Bom, então a gente lendo isso aqui, a gente percebe o quanto, mais uma vez, é confirmado como a Igreja Católica, ela tem documentos, ela não se baseia em achismos, porque o Papa tal achou isso, não. Tudo é baseado nas Escrituras, o catecismo foi feito um documento bem sólido, né? E ele é propagado, ele é falado no mundo todo, né? Porque se pensa aqui, se pensa lá. Então a Igreja Católica tem toda essa firmeza, essa união de falar sobre um tema da mesma maneira, né? Então os padres, quando eles sobem, vão fazer as homilias dele, igual a Olga falou, eles têm esse embasamento. Se tem alguma dúvida, eles vêm no catecismo, eles leem, procuram se informar para poder falar para a comunidade. A riqueza que tem a Igreja Católica, né? De estudos, de documentos, de basear nas Sagradas Escrituras. É isso, Olga? É isso mesmo. Por que é importante estudar o catecismo da Igreja Católica? Continue aí, Luciana. Por que é importante estudar o catecismo da Igreja Católica? A gente falou muito, eu acho que vocês já têm, acredito que vocês já têm essa ideia de por quê, né? Acho que muita gente já está até pensando, pesquisando na internet, onde é que compra, quanto é que custa, para poder ver, né? Todos nós sabemos da importância de ler, reler, estudar e aprofundar o catecismo da Igreja Católica. Ele contém o compêndio das verdades da fé católica e, segundo o Papa João Paulo II, a catequese encontrará nesta genuína e sistemática apresentação da fé e da doutrina católica uma via plenamente segura para apresentar com renomado impulso ao homem de hoje a mensagem cristã em todas e em cada uma das suas partes. Isso aqui eu lembrei agora, essa questão dos catequistas, né? As pessoas levam os filhos para fazer a catequese, entrega na mão do catequista, e aí aqui está falando claramente que o trabalho da catequese ela é toda baseada nos documentos da igreja, no que o catecismo está falando. Então você pode ficar tranquilo de que seu filho vai estar ali aprendendo as verdades da fé. Que tem que fazer. E a gente vê a quantidade de crianças que estão hoje na catequese, graças a Deus, nas paróquias. Por quê? Porque as pessoas levam sabendo que eles não vão ouvir alguma coisa que saiu da cabeça do catequista, porque ele pensou que era legal falar aquilo. Ele tem todos os documentos, né? Tem todo um roteiro, tudo que tem que ser falado, ensinado para os filhos. E muitas vezes a gente até chama atenção, que muitas vezes os pais, avós, têm os filhos em casa e não levam para a catequese. E é muito rico, é muito importante, porque uma criança que é educada na fé é uma criança que ela vai ter um caráter, ela vai saber viver no mundo que nós estamos vivendo hoje, com as pressões que estão sendo colocadas sobre ela, porque ela tem um Deus, né? E quando muitas vezes a gente não ensina ou não leva para que o catequista ensine, o futuro dela é muito incerto. Então a gente que tem criança em casa, que dia de sábado, está menino dando trabalho, correndo para lá e para cá, pega esse menino, matricula na catequese, leva para a catequese. E a catequese da Igreja Católica é uma catequese continuada. Ela inicia uma criança bem novinha, né, tenra idade, assim, a partir dos 5 anos, e vai até a fase, até a criança se crismar. Então é muito importante você ter e manter a criança na catequese. E mais um motivo, porque eles não falam coisa da cabeça deles. É tudo que é baseado nos documentos, né? Eu sou testemunha disso, porque eu e meu esposo fomos catequistas por muitos anos.
E a gente tinha as reuniões, tinha os retiros de formação, então tinha livros além do catecismo, da Bíblia, tinha um livrinho que a gente seguia, tudo de acordo com o catecismo, com a Bíblia, a palavra de Deus, né? O que era assim, por exemplo, se eu tinha uma turma que estava se preparando para a primeira Eucaristia, tinha outras turmas com outros catequistas e a gente fazia o planejamento tudo baseado naquele livrinho. Então a criança que estava lá numa turma da primeira Eucaristia, que estava na minha, elas estavam vendo os mesmos conteúdos. Então, e é como ela falou, na nossa paróquia, desde os 5 anos de idade, você pode já colocar o seu filho na catequese. Não sabe. E eu também tenho essa experiência assim pelos meus próprios filhos, porque quando eu comecei a ter esse discernimento de igreja, de participação ativa, não só de missa dominical, meus filhos já eram maiores, então eles não tiveram essa preparação catequética dentro da igreja. Lógico que eu ensinei, né, as orações, como a gente sempre fala aqui, que o primeiro catequista dos filhos tem que ser os pais. Mas se tivesse sido desde criança, talvez eles estariam participando ativamente na igreja, né? Porque depois que sai da crisma, depois tem os encontros para adolescentes, movimentos para adolescente, depois tem para jovens e tem a continuidade nesses encontros aí. Então é muito importante vocês que estão assistindo a gente de outra cidade, procurar se tem também na cidade de vocês, na paróquia de vocês. É muito importante. Principalmente quem está começando a vida matrimonial com crianças pequenas, né? Já coloca na catequese. Muito bom. Né, Lucimar? É uma coisa muito importante. Então, desse texto, cada agente da catequese, nós estamos falando, né, poderá receber uma válida ajuda para mediar no local o único e perene depósito de fé, procurando conjugar contemporaneamente com a ajuda do Espírito Santo a maravilhosa unidade do mistério cristão, como a multiplicidade das exigências e das situações dos destinatários do seu anúncio. Então, o catequista tem esse instrumento muito valioso, né, que é o nosso catecismo, para poder, né, anunciar aos seus destinatários, que são os catequizandos. Então, o catequista, ele não está, como o Lucimar falou, por conta da cabeça dele, vai falar aquilo que a cabeça dele, né, pensa ou deseja falar. Vai falar aquilo orientado, né, primeiro que tem um diretor espiritual, né, tem o padre da paróquia, e os documentos e também o principal, que é a ação do Espírito Santo. Mas é lógico que primeiro ele tem que pesquisar, né, claro, porque senão, como que o Espírito Santo vai agir na pessoa que está vazia, né? Exatamente. Então tem que também fazer a sua parte. A inteira atividade catequética poderá conhecer um novo e difundido impulso junto do povo de Deus, se souber usar e valorizar de maneira adequada este catecismo pós-conciliar. Os cristãos devem levar os ensinamentos do catecismo adiante. Então, isso que a gente está falando. Além da gente, todos os nossos programas, a gente usar o catecismo, falar sobre temas baseado na doutrina da igreja, né, na palavra de Deus, que está aqui também citado nesse catecismo, né, a gente hoje também está querendo divulgar esse livro para que muitas pessoas, né, que estão nos assistindo, que possam também divulgar isso, como está pedindo aqui. A gente tem que divulgar esse catecismo, né, para mais pessoas, para ele continuar, né, sendo lido, sendo pesquisado. O catecismo é uma exposição da fé da igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da igreja, que a gente já falou e estamos repetindo aqui mais uma vez, para vocês ficarem bem... Fixar bem. É, isso mesmo.
Ele é, sobretudo, um instrumento válido e legítimo da comunhão eclesial e serve como uma norma segura para o ensino da fé, do qual todos os batizados são convocados a transmitir às novas gerações. Então, nós que somos batizados, né, que temos a fé, a gente tem como se fosse assim uma obrigação mesmo de levar a palavra de Deus adiante. E um dos instrumentos que a gente pode se servir é o catecismo da Igreja Católica. Né? As verdades da fé não pode ficar só para a gente tem que, é igual falar, às vezes, expandir. Muita gente que está escutando para mim fica assim, mas eu tenho uma dúvida com relação ao que a igreja pensa sobre isso, o que a igreja pensa sobre aquilo, e como é que tá? Então, não fica na dúvida não, vai ler o catecismo, porque dentro do índice, né, sim, tem vários e vários temas, mostra aí pra... você é católico, você tem que saber sobre a sua igreja. Aí não pode ser uma coisa que às vezes vem alguém, que às vezes não é nem católico, de outra igreja, e fala, não fala um trem assim, não tem a ver, não é a realidade, e você fica lá, sem argumento, sem saber, e aí, como é que é? Então, é o catecismo, quem tem o catecismo, quem lê o catecismo, sabe, então, assim, responder, argumentar, né? Se você não conhece, como é que você vai argumentar? Então, nos índices aqui, né? Sim, muitos temas. Por exemplo, sobre o domingo, dia de domingo. Então, aqui, por exemplo, no índice que fala do domingo, que está na página 841, aí fala assim, vai falar, por exemplo, celebração dominical, centro da vida da igreja. Aí já cita o número do parágrafo, que é o parágrafo 2177. Aí você vai lá no parágrafo, você procura qual é o parágrafo 21, porque eles também vêm numerados, né? Você vai lá, procura, e isso aqui, celebração dominical, centro da vida da igreja, esse número aí do parágrafo vai estar falando sobre isso. Você vai lá e pesquisa. Então, por exemplo, dogma, tem muita gente que não sabe, o que é isso, dogma? Eu tenho curiosidade de saber. Então, vai lá no índice, o índice é em ordem alfabética, e aí ele vai falar a definição dos dogmas, aí tem o número do parágrafo, que é 88, e assim sucessivamente. Você deu uma noção, tanto que o catecismo é atualizado, que tem aqui, tem no índice que está aqui, inseminação artificial. Por que a igreja pensa sobre isso? Você tem curiosidade de saber? Nós não vamos contar, não. Você vai pegar o catecismo, abrir na página, inseminação, e vai ler. E você vai saber qual que é o pensamento da igreja. Não é interessante? Aí cita. Aí vem por exemplo, inseminação. Aí tem os subtemas, né? Sobre aquele assunto. Né? Aí tem o número do parágrafo, do catecismo, que fala sobre isso. E dentro desse, como eu falei, que tem aqueles numerozinhos, lá embaixo tem a nota de rodapé. E dentro desse parágrafo tem também citações bíblicas, de acordo com o que está falando. Outro tema interessante, moralidade, o amor a si mesmo. Fontes da moralidade, a igreja e a moralidade, juízo sobre a moralidade dos atos humanos, moralidade das paixões, fala sobre os moribundos, fala sobre morte, que tanta gente tem tanta dúvida e fica pensando, e tem muita coisa, uma página, um pedaço. Sim, assim, muita coisa. Então, é muito rico, é muito interessante. Né? A gente fala até sobre a guerra. Então, é um livro muito rico mesmo. E aí, como eu falei da nota de rodapé, também, no finalzinho do catecismo, dos temas, né? E a cada tema, cada final de tema tem também um resumo, certo? Né? E nessas notas de rodapé, que eu falei para vocês que tem uma siglazinha, lá no catecismo, depois do finalzinho dos temas, né, que fala, vem a lista das siglas, o que significa essas siglas que são colocadas lá nas notas de rodapé, né, ou entre parênteses, o que significa. Aí tem, por exemplo, os documentos, né? Por exemplo, Gaudium et Spes, que é aquela que fala sobre a família. Isso. Então tem lá, vai aparecer
GS. Aí, o que é isso, GS? Vou lá na lista das siglas. É o nome do documento. Aí ele só tá a sigla dele. Então, ele é um livro bem, assim, bem estruturado, bem explicativo, né? Aí fala também dos concílios e dos sínodos, nessas partes aí dos documentos, das listas, fala dos documentos dos pontifícios, o nome dos papas e os documentos, onde tem o parágrafo, as citações. Então, tem muita coisa assim, fala do missal romano. Então, tem muita coisa assim que dá pra gente aprender, né? Aí tem o índice analítico, que é esse índice dos temas, né? Que a gente, dos assuntos que a gente às vezes não sabe o que a igreja pensa, então a gente vai lá e vai pesquisar, né? Aí fala do culto a Maria, né? Que muita gente faz uma confusão muito grande, né? Que acha que a gente faz adoração, mas não é adoração. Então explica tudo isso. Os 10 mandamentos que nós já trabalhamos aqui com vocês, né? Já fizemos um programa sobre os 10 mandamentos. Então tudo tem muito assunto que vocês imaginarem. Nós já estamos com 2 anos apresentando o programa aqui, nos baseando no catecismo. No catecismo. E aí não vencemos ainda não. Não venceu o assunto. É muito rico, graças a Deus. Pois é. Então a gente dá essa dica para vocês, que vocês procurem pesquisar mais sobre o assunto, textos também que vocês podem encontrar na internet, mas principalmente qualquer assunto que vocês tiverem dúvida, assim, o que será que a igreja pensa? Né? Porque às vezes você está na igreja, mas tem muitas dúvidas e às vezes não consegue tirar com uma pessoa, o padre, porque o padre é muito ocupado, não tem tempo de, né, falar sobre isso só para você. Então você vai, compra o livrinho, vai lá no índice analítico, que é no final, procura, né, qual é o tema, vê a página que tem e tal, e vai esmiuçar isso aqui, Isso é importante. ver o que tem, tá bom? Que é consciente, que sabe, né? Então, a palavra de Deus em primeiro lugar e pesquisar no catecismo, porque ele também, quando ele cita as coisas, quando ele fala desses temas, ele coloca também citações da palavra de Deus de acordo com esse tema que você está pesquisando, que tem aqui nele. Tá bom? Chegamos ao final do nosso programa, né? Chegamos ao final, graças a Deus. Graças a Deus, mais um, né? Mais um programa. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham, assim, que a gente tenha dado assim o primeiro, assim, um tiquezinho assim para vocês, acender uma lâmpada aí, para vocês começarem a ter mais interesse, né, para conhecer o nosso catecismo da Igreja Católica, tá? Então vamos agora agradecer ao Senhor pela participação de vocês, por vocês estarem aí, por nós estarmos aqui com saúde, podermos falar das coisas de Deus para vocês, comentar, né, apresentar, né, os documentos, esse documento tão importante que é o Catecismo, agradecer ao Senhor por mais este programa. Então vamos agradecer rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então nós estivemos reunidas e permaneceremos unidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a Imaculada Conceição. E até o nosso próximo programa, porque o sininho lá vai despertar lá falando que nós estamos chegando. Então, fiquem com Deus. Até mais.
Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida.